Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um ensinamento de Jesus muito famoso e eu quero trazer um entendimento sobre esse versículo, nossa base bíblica em Mateus 7,7, falando sobre bater, pedir. Bom, o que devemos pedir? Como é isso? Podemos pedir qualquer coisa? Eu quero trazer esse entendimento desse contexto, queridos. Porque quantas vezes eu já ouvi, não, você deve pedir, porque o versículo diz: pedi e dar-se-vos-á, quem busca encontrará. Eu vou falar o versículo certinho, porque agora eu tô falando aqui para vocês como às vezes eu até ouço. Bom, esse versículo fala muito mais do que isso. Esse é o interesse desse estudo hoje. E se você ama a palavra de Deus, se inscreva, compartilha, seja membro e vem comigo. Bom, queridos, como eu disse aqui, Mateus 7,7, ele é um versículo muito famoso, principalmente porque ele faz parte do Sermão da Montanha, um dos ensinamentos que melhor é. Mas o que diz essa palavra? A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Bom, queridos, veja que esse versículo aqui, claro que ele tem muito mais. O que está sendo declarado em Mateus 7,7? Qual é o segredo desse versículo? A primeira coisa que Jesus está fazendo aqui é ele trazendo a eficácia da oração. Tanto que ele fala pedir. Mas pedir é como? É em oração. É busca ao Senhor. É você continuar, é você ser encorajado a persistir, a não parar. Você tem que ter persistência em fé, confiança na provisão de Deus. E aí o versículo usa 3 termos imperativos: peça, busque e bata. E não é só isso. Não é só isso, porque esses 3 termos, veja se você vai entender aqui algo que parece que está escondido, mas nunca esteve. É só nós lermos. Esses 3 termos possuem uma progressão de esforço. Primeiro, peça. E aí o que você vai fazer? Você vai pedir. Você vai, com humildade, você vai se colocar na dependência de Deus. Ou seja, você vai levar os seus pedidos para o Senhor. Segundo, você já não vai somente pedir, você vai bater. O segundo, você vai buscar. Veja que quando nós falamos buscar, já tem um esforço ativo. Você pediu, agora você não está satisfeito só em pedir, você quer buscar agora. E aí o que você vai desejar entender? A vontade de Deus e encontrar respostas. Pai, eu preciso entender. Pai, qual o propósito? O que eu preciso fazer? O que está acontecendo? Qual a tua vontade? Vai buscar, vai buscar, vai buscar. A terceira progressão de esforço, vai bater, vai bater. E aqui, queridos, aqui ele está simbolizando uma persistência, uma determinação. Porque bater, queridos, implica em esperar uma resposta. Quem bate numa porta, ele está esperando ser atendido. Então, queridos, ninguém bate numa porta que você sabe que está vazia. A pessoa, quando está batendo ali no contexto da passagem, é porque ele precisa da resposta de Deus. Ele buscou, ele estava pedindo para saber, só que agora ele não está somente naquele desejo de saber. Ele quer saber. Ele agora bate, ele está ali determinado. Ele está ali persistindo pela resposta. Então há uma progressão de esforço. Então, queridos, eu vejo aqui uma promessa em cada ação, né? Aquele que pede, ele vai receber. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Bom, e o que deve ser pedido? Esse eu acho o mais importante. O que deve ser pedido? Peça a vontade de Deus. Jesus ensina, com certeza, que seus seguidores priorizem o reino de Deus, a sua justiça. Então os pedidos devem ser alinhados com os propósitos do Senhor. Você também pode pedir pelas provisões. Por quê? Porque, claro, o próprio Deus fala em Mateus 6,11, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. A oração fala sobre a provisão de Deus, fala sobre nós falarmos. Dá-nos hoje, precisamos. Peça também por sabedoria. Em Tiago mesmo 1,5, ele vai dar essa ideia encorajando de que todos nós precisamos pedir a sabedoria. E o mais importante, o Senhor concede de forma gratuita, sem lançar o rosto. Então, queridos, também peça por crescimento espiritual. E é claro que eu não posso deixar de falar, porque, como eu sempre digo aqui, falar sobre o texto sem ter o contexto não adianta.
E como eu disse aqui, ele está falando no Sermão do Monte, e ele faz aqui realmente uma direta provocação para que os seus discípulos, os seus servos, eles são provocados a estarem em contato direto com o Eterno, pedirem, e buscarem, e baterem. Mas veja que, se você for olhar o contexto que vai seguindo, o Senhor vai fazer uma analogia de pais, de que ele é um pai que dá boas coisas aos seus filhos, ilustrando aqui que ele é um pai perfeito, e que ele sabe sim, ele dá coisas boas àquele que pedem a ele. Então, queridos, ele não está somente dizendo que peça, mas ele está querendo dizer também, e tem mais uma coisa, eu sou um pai bom e dou sim coisas boas aos meus filhos. Então imagine você pedir sabendo que o pai sempre vai estar reservando o melhor para você. Se você olhar mais à frente, ele vai também enfatizar a importância de tratar os outros com a mesma generosidade e amor que Deus demonstra para com ele. Então veja como é o desenvolver do contexto, os ensinamentos que traz aqui sobre humildade, misericórdia, pureza, confiança em Deus. Então, queridos, tudo isso se encaixa exatamente nas necessidades de buscá-lo de todo o coração. Então eu queria trazer esse estudo aqui porque, sinceramente, nos dias atuais, eu digo isso porque eu vi, ninguém me contou, eu vi de que pessoas estavam sendo encorajadas a não pedir, mas exigir de Deus. A palavra é essa, exigir. Como se o pai fosse obrigado. Olha, eu sou seu filho, eu quero isso, eu preciso disso. E usam termos dos quais eu não acho nem saudável repetir, porque é uma falta de reverência você falar com o Eterno dessa forma. Ele encoraja sim, peça, busque, bata. Temos imperativos, mas com respeito, sabendo que você é filho e ele é pai. Por isso que logo à frente ele vai dizer que ele é pai. Então é natural que o filho peça, mas peça com respeito. E saiba como pedir, porque muitas pessoas não recebem exatamente porque não sabem pedir. Então, queridos, eu gostaria de trazer esse compartilhar dessa palavra para com os amados irmãos, encorajando a você pedir. Peça mais sobre a resposta de Deus, busque se for necessário, e se a sua busca ainda não tiver o resultado que você espera, bata. Demonstre a sua persistência, demonstre que você precisa dessa resposta, com respeito, com reverência, sabendo que esse Pai vai lhe proporcionar a melhor bênção possível. E que a graça de Deus esteja sobre você.